estão chegando, ainda tem muita coisa para ser apurada e investigada, mas o caso foi registrado ontem à tarde em frente à Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, que fica na zona leste aqui de São Paulo. A polícia informou que está investigando todas as circunstâncias desse atropelamento. Até agora, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal aqui de São Paulo. Assim que esses laudos ficarem prontos, eles vão ser analisados para que providências sejam tomadas na esfera criminal. Até agora, gente, não foi confirmada a identidade dessa vítima. Sabe-se apenas que é um homem que foi atropelado ontem à tarde, portanto, ali no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, na zona leste de São Paulo. E lembrando também que o estádio recebeu ontem uma partida válida pelo Campeonato Paulista, o jogo entre Santos e Bragantino. Portanto, então, ainda tem muita coisa para ser apurada pela polícia e as investigações continuam e também, inclusive, para identificar quem foi essa vítima, esse homem atropelado ontem à tarde no estádio do Corinthians aqui em São Paulo. Joia. Tragédia, Rafael. Obrigado aí pelas suas explicações e informações sobre esse caso. Boa semana para você. E agora de São Paulo a gente vai para Goiânia, porque precisamos falar de educação. Quem fez o Enem pode se candidatar a partir de hoje a uma bolsa do ProUni para estudar numa faculdade particular. São quase 600 mil vagas. Guilherme Barbosa vai aparecer aqui no nosso telão, trazendo esses detalhes, inclusive, de como participar. Bom dia, Guilherme. Oi, Joia, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, o ProUni é um programa, né, do governo federal, do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudos que variam de 50% a 100% em instituições privadas de ensino superior. Os candidatos que têm interesse em participar devem fazer a inscrição até às 11h59 do dia 29 de janeiro, quinta-feira agora, pelo site, né, pelo portal Acesso Único do governo federal, usando então o gov.br, colocando o CPF e também a senha. Bom, quem tem direito, né, a participar, né, a fazer a inscrição, pode se inscrever quem participou do Enem em 2024 ou 2025 e teve média mínima de 400 pontos nas áreas de conhecimento e também nota superior 0 à redação. O candidato deve iniciar então por ordem de preferência, até 2 opções de curso, selecionando também a instituição de ensino e o turno. Nesse semestre vão ser oferecidas 594.519 bolsas. É a maior oferta da história do ProUni, segundo o Ministério da Educação. Bom, Joia, para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter aí renda familiar bruta mensal por pessoa até 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, o limite familiar é um pouco diferente. A renda bruta mensal pode ser aí de até 3 salários mínimos. O resultado da primeira chamada, inclusive, já sai dia 3 de fevereiro. A gente, claro, deseja boa sorte para essa garotada que quer aí se iniciar, né, os estudos no ensino superior de ensino. Joia. É isso, Guilherme. Obrigado pelas informações. Notícia importante, né, para muitos e muitos estudantes. Valeu. Até mais, Guilherme. Boa semana para você. Agora falar de uma situação que aconteceu em Brasília. 89 pessoas precisaram de atendimento médico por causa da queda de um raio durante uma manifestação. Isso aconteceu ontem, lá na capital federal. Os manifestantes se concentraram na Praça do Cruzeiro, a mais ou menos 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes. O ato foi convocado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O grupo aguardava a chegada de uma caminhada promovida pelo parlamentar entre Paracatu, no interior de Minas, e Brasília. A manifestação reuniu 18 mil pessoas. Segundo a metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas com margem de erro de 12%. Chovia muito durante o ato e por volta da 1 da tarde, antes da chegada de Nicolas Ferreira, um raio atingiu os manifestantes.
dá para ver uma mulher caída no chão. Ela é socorrida por outras pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o raio caiu perto do trio elétrico no centro do protesto. E com o chão molhado, a energia se dissipou rapidamente. As equipes de socorro atenderam 89 pessoas no local e 47 foram levadas para 2 hospitais públicos. A Secretaria de Saúde do DF e o IGES-DF, que gerencia um dos hospitais, não divulgaram o estado de saúde dos pacientes. Agora 5h12 no horário de Brasília, chamar a Thaís Luquezzi, porque queremos saber como é que fica o tempo hoje de novo, Thaís. Você comentou, inclusive, que tem risco de pancadas de chuva hoje em vários lugares do Brasil com raios, né? É isso, Choia. Em quase todas as regiões do país, e é bom a gente lembrar que o Brasil é o país com maior incidência de raios. E pesquisas do INPE apontam que a incidência tende a aumentar muito nas próximas décadas, de 70 para 100 milhões por ano. Apesar da chance de ser atingido por um raio ser bem rara, 1 em 1 milhão, algumas atitudes podem aumentar muito esse risco. Ficar em áreas abertas pode aumentar a chance de 1 para 1000 e em algumas circunstâncias de 1 para 100. Ou seja, ficar em local aberto, perto de árvore, piscina, praia, perto do mar, é muito perigoso, principalmente perto de metais. É bom você ter bastante atenção e se proteger. O calor do verão potencializa os temporais e a semana já volta para a normalidade da estação aqui no Sudeste. São Paulo hoje com máxima de 29 graus, possibilidade de pancadas à tarde, Rio de Janeiro com máxima de 33 e a mesma máxima para Porto Alegre. Fica mais frio em Curitiba e Brasília com 26, mas lá no Norte e Nordeste 31 em Manaus, São Luís, 30 graus em Maceió. BH, que chegou a registrar 20 graus de máxima na semana passada, hoje já alcança os 27. A gente vai ver imagens aqui de BH na sua tela. Hoje pode ter chuva ali na casa dos 20 milímetros, com risco aí de ser pancadas fortes durante a tarde, viu, Choia? E ainda tem risco de alagamento em Minas Gerais, Thaís? Tem sim. Mesmo a chuva sendo menos volumosa em relação à semana passada, o nível dos rios está bem alto, o solo está bem encharcado. Esse mapa mostra aqui um risco moderado para toda a área em amarelo que pega a Grande BH, sul de Minas. E no Rio de Janeiro, esse risco chega a ser alto, viu, aqui no laranja. Lá no Amazonas também tem chovido muito, também existe um risco aqui para alagar. Rio Grande do Sul é um dos poucos estados com tempo firme hoje. Imagens de Uruguaiana na sua tela para a gente mostrar para vocês que a temperatura por lá hoje deve chegar aos 37 graus. Agora já faz 25, com umidade bem baixa, bem diferente do restante do país, que está bastante chuvoso, Choia. Thaís, e você disse que essa semana vai esquentar mais, é isto? Vai sim, principalmente nas cidades gaúchas. E aproveito para falar dessa tendência do ano, que deve ser um ano mais quente que o ano passado, em que a gente enfrentou bastante frio, para você já se preparar. Aqui a gente vai mostrar para vocês que ainda estamos com uma laninha fraca, mas a partir de março, essa porção do oceano tende a esquentar. E a partir do meio do ano, lá para junho, os cientistas apontam que a probabilidade da gente ter o El Niño é alta, 50%. E a partir ali de agosto, essa chance aumenta, chegando a 66%. O que isso mostra para o Brasil? Significa que a gente vai ter aqui, nessa faixa em vermelho, que pega São Paulo, Sul, áreas do Centro-Oeste, também parte do Nordeste, com temperaturas acima da média. Mais ondas de calor, Choia, aí pela frente, que podem começar a vir a partir do inverno. Para o norte do país, ali a gente tem mais secura e para o Rio Grande do Sul, precipitações bem elevadas, com muita chuva. Deve ser um ano parecido com 2023. E quando que começa efetivamente, a gente já sentir isso, Thaís? A gente deve sentir a partir do fim do inverno, porque o El Niño deve se configurar a partir de março. Então, esse ano tende a ser parecido com 2023, em que a gente teve muitos extremos. Foi o ano mais quente da história das medições no Brasil. Então, lá no segundo semestre, a gente está falando aí com antecipação para estarmos preparados para isso, né, Thaís? São efeitos que a gente vai sentir muito na nossa previsão do tempo, que a gente termina aqui essa parte para mostrar para vocês que está saindo de casa agora. A gente está com precipitação, com chuva de verão em quase todo o Brasil. Nas áreas mais escuras, essa chuva pode ser mais forte. E o tempo firme só pega áreas ali um pouquinho do Nordeste e principalmente o sul do país, que está bem quente. Para fechar, imagens de São Paulo, para lembrar para vocês que hoje a máxima fica em 29 graus, com possibilidade daquelas mesmas pancadas de ontem. Todo mundo em atenção. Para raio, pode ter vento e pode ter alagamento. Aquele pacote que a gente sabe, tudo se repete, né, Thaís? Cuidado você aqui em São Paulo com os alagamentos e as enxurradas, né? Porque essa chuva, ela vem forte de uma hora
para outra e provoca aqueles alagamentos nas ruas aí. Exato, podendo ser mais forte num bairro e no outro não, no dia de hoje. É isso. Obrigado, viu, Thaís? A gente conversa mais daqui a pouquinho. Até já. Valeu. E um monumento de Sergipe está completando 100 anos hoje, um século de história, um dos mais antigos e simbólicos Cristos Redentores do Brasil. É uma estátua que representa fé, história, memória e identidade para o povo da quarta cidade mais antiga do país, São Cristóvão. E nós vamos ao vivo falar com a Carla Suzani. Ela está por lá, traz mais detalhes desse dia para a gente. Carla, bom dia para você. Sempre bom ter você aqui no Hora 1 conosco logo cedo também. Oi, Choia, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Hora 1. Choia, a gente fala de um dos pontos mais altos de São Cristóvão. Essa que é uma cidade que guarda histórias de outros séculos. E foi aí, aqui, exatamente aqui nesse ponto, entre os anos de 1924 e 1926, que foi construído aí o Cristo Redentor. Ele foi inaugurado antes mesmo do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E desde o início, Choia, ele foi pensado como um marco religioso e cultural, se tornando ao longo das décadas um ponto de encontro entre gerações, festas populares, contemplação e sempre assim, com essa vista privilegiada para a cidade histórica de São Cristóvão, cidade que é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. O Cristo, Choia, ele é tombado como Patrimônio Histórico Estadual. E do ponto de vista histórico, esse monumento também ganha muita relevância porque ele foi obra de um escultor italiano, o Belando Belandi. Eu volto com você, Choia. Bom dia. Valeu, Carla Suzani. Bom dia para você. Agradece também ao seu repórter cinematográfico, né? A gente conseguiu ter esta noção ali da imagem. Que coisa mais linda para abençoar o dia aí de todos os brasileiros. Agora 5h19 da manhã no horário de Brasília. Carla, um beijão. Até a próxima. Boa semana para vocês aí, viu, em Aracaju. Até mais. Tchau, tchau. Chamar o Fernando Vidotto agora, neste horário, quase virando 5h20 no horário de Brasília. O Vidotto está chegando para falar agora de mais gols, né, Vidotto? Hoje você tá goleador. Não, hoje tem muito gol para a gente mostrar. A gente está até dando uma apressadinha aqui, porque para não perder nenhum gol. Não queremos perder. E agora Jamais. campeonatos estaduais pelo país, né? Não, foi uma rodada especialíssima, com muitos clássicos. A gente vai mostrar tudo hoje e a gente vai começar lá na Bahia, Queremos viu? ver. Porque na quinta rodada do Campeonato Baiano teve o clássico Bavi, que na verdade foi Vibá, porque o jogo foi na casa do Vitória, lá no Barradão. E aí, mesmo com o time misto, o Bahia conquistou o triunfo na casa do adversário, quebrou um jejum de quase 6 anos sem vencer no estádio do rival. Vamos acompanhar o gol único da vitória do Bahia. Um gol que foi marcado por um jogador, Thiago Schor, que tem o apelido de Haaland lá do Sertão. Olha! É o Del, ó, ele que vai receber dentro da área o cruzamento e chutar. O pessoal fala, ele é goleador, que nem o jogador do Manchester City. Tem uma lembrança mais ou menos física, confesso que não é muito parecido. Mas está aí o gol importante para a vitória do Bahia no Clássico. E agora a gente vai pro Paulistão, porque o Corinthians também venceu, foi até Rio Claro enfrentar o Velo Clube, sofreu bastante, viu, para conseguir essa vitória, mas o resultado de 1-0 colocou o clube na zona de classificação para a próxima fase. Vamos mostrar o gol, então, da vitória do Corinthians, que só foi sair nos acréscimos do segundo tempo. O Vitinho partiu para cima da marcação, chutou o goleiro, conseguiu defender, mas o Yuri Alberto estava esperto, acompanhou o rebote, fez o gol. E aí, aquele clássico, ó, foi pra galera. Olha que ele sobe na placa e pula ali na arquibancada para comemorar com a galera do Corinthians no interior de São Paulo. E a gente continua o nosso giro dos estaduais indo para o Rio de Janeiro, porque no Campeonato Carioca o Vasco foi até Saquarema para enfrentar o Boa Vista. E aí não teve problemas para sair com a vitória. Vamos mostrar os gols internacionais do Vasco, viu? Chique. Começando com o colombiano Andrés Gomes. Vai cruzar, Thiago Schoia. Conte. E aí, Puma Rodrigues, uruguaio, dominou na frente da marcação, né? E aí, sem chances. E o próprio Puma Rodrigues recebe essa bola e olha só. Nossa, meio sem ângulo. Meio sem ângulo, é isso, né? Ninguém imaginava, acho que nem um goleiro esperava que ele chutasse, ainda mais um chutaço desse. E também não esperava essa bola do colombiano Andrés Gomes, ó. Viu o goleiro adiantado e de cobertura fez um golaço, vitória do Vasco, então, por 3-0.
E isso é só o comecinho, Thiago Schor. Temos muitos clássicos, viu, pra gente mostrar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Adoramos clássicos e gols. E adoramos Thaís Luquezzi, aqui no Hora 1 também. Estávamos com saudade, Estávamos. né? Adoro esse time, Boa. sempre. Thaís, e a gente adora as mensagens que chegam pelas redes, né? Ou que você manda pra gente pelo QR Code, principalmente aqui. Olha isso, a Lucy, olha o que ela manda direto da terrinha Florianópolis. Olha só, gente, dá até vontade de sair do estúdio e ver se tá bonito assim lá fora. Nossa, porque olha essa imagem. acho que aqui em São Paulo não tá assim, não. Não, ela fala que direto de Florianópolis, essa foto linda do sol já ali batendo. Não sabemos se é de agora, né? Mas... Ou guardou, né? Guardou pra mandar aqui pro Hora 1. Fotinho. Possível ser de agora. Não sei se já amanheceu, mas se tiver amanhecido, o tempo vai estar aberto, sem condição para chuva para lá hoje. Sabe por quê? Porque tá amanhecendo. Tá aqui no Hora 1. Junto com a Lúcia. Tão esperto, segunda de manhã. E a Tereza, Thaís. Bom dia, Hora 1. Bom dia para você, Tereza. Segunda-feira amanhecendo aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Deus abençoe nossa semana, a sua, a de todos nós. Imagem linda também. O pessoal tá inspirado, hein?